Ô, gente, Santa Catarina está se tornando o laboratório e o berço do neofascismo brasileiro. E evidências para isso são várias. E eu vou trazer aqui algumas, né? A justificativa dada, a própria tentativa de proibir cotas raciais, mas a justificativa dada pelo governo de Santa Catarina, além de ser estúpida, revela muito sobre o governo. Mas tem mais. Tem explosão de casos de transfobia, tem política eugenista de internações. Eu vou trazer todas aqui. Mas vou comentar cada uma com vocês. E isso mostra que o neofascismo brasileiro, e é importante lembrar que o Brasil já teve o integralismo, né? O fascismo brasileiro lá atrás, o partido do Plínio Salgado, né? E agora o neofascismo volta com a roupagem bolsonarista e com 28 prefeitos presos em Santa Catarina. Corrupção. Mas vamos falar sobre isso. E o governo disse que é o estado mais branco do Brasil, né? Só que o governo deixa de dizer que há um aumento da população negra no estado. Mas sabe qual é a coisa mais estúpida sobre esse argumento? É que o Enem é nacional. E uma pessoa que fez o Enem pode querer cursar em Santa Catarina e pode, em qualquer lugar do Brasil, pode não ser branco. Pode ser negro. Pode ter uma outra etnia. Portanto, você usar os dados de Santa Catarina para justificar um Enem que é nacional, isso mostra a combinação de preconceito racial com estupidez. É falta de inteligência, né? Mas uma falta de inteligência intencional. Porque quando a pessoa quer justificar preconceito, as deficiências cognitivas também aparecem, né? Também aparecem outras coisas, vão junto, né? Vão no caminho, né? Os dados do IBGE, no máximo, justificariam, se o vestibular fosse local, não abolir as vagas raciais, mas o percentual de vagas é diferente na Bahia do que em Santa Catarina. No máximo. Só que a partir do momento que o Enem é nacional, nem isso faz sentido. Quer dizer, é uma coisa assim. Mas vamos seguir. Você acha que parou por aí? Não. A Procuradoria-Geral da República pede ao STF para suspender, lógico. Já foi suspenso por um julgamento por lá, não é? Aqui, ó. O Tribunal de Justiça suspendeu já a lei, porque é obviamente inconstitucional, né? Isso obviamente foi suspenso, né? Mas Santa Catarina tem mais. Alunos milionários receberam bolsas integrais em Universidade de Santa Catarina. O Tribunal de Contas detectou omissão de dados por estudantes e estima um prejuízo de 324 milhões aos cofres públicos, com fraudes em programas estaduais. Ou seja, aí você pensa, mas peraí, André, lá em Santa Catarina estão acontecendo fraudes, gente milionária querendo receber bolsa. Mas vamos lá, tem mais. O governo de Santa Catarina, que ao mesmo tempo está cortando recursos da educação pública e querendo acabar com as cotas raciais, é o mesmo governo que gastou com universidades particulares 90% do valor destinado ao DESC. Ou seja, o governo de Santa Catarina está destinando o dinheiro público, né, para o setor privado. E essas universidades particulares têm executivos. E os executivos das universidades particulares e do ensino particular, eles fazem o quê? Muitos estão envolvidos em financiamento dos partidos de direita. É por isso que eu digo para vocês que dinheiro em campanha de político não é doação. Não é doação. É investimento. E o investimento, tem retorno. Tem um baita de um retorno. Poxa, 90% do valor, 471 milhões, né? Olha só, é uma belíssima de uma grana, né? Muita grana. Mas tem mais. Aqui, ó. Liberdade de expressão que eles dizem defender é uma farsa. Coisa de ditadura, afirma jornalista após prisão de ativista a favor de cotas raciais, né? Alertou Amanda Miranda em vídeo. O que é que foi que aconteceu?
a jornalista Amanda Miranda denunciou pelas redes sociais a gravidade da prisão de Vanessa Brasil, ativista do movimento Vida Além do Trabalho. Ela foi presa porque ela estava defendendo a diminuição da jornada de trabalho e também protestando contra essa tentativa de acabar com as cotas raciais. Né? Ela é uma pessoa conhecida pela luta dela, pela diminuição da jornada de trabalho. E estava lá protestando contra esse racismo. Aí, em vez de permitir o que foi que a Ana Campanholo e outros bolsonaristas fizeram? Quiseram levar ela para a delegacia. E conseguiram. Ou seja, a polícia lá, meio como o ICE lá nos Estados Unidos, né? Que não é polícia, mas é pessoal de imigração que está agindo como a Gestapo do governo Trump, né? Está sendo um instrumento para silenciar críticos. Né? Críticos não podem existir. Né? Não é isso aqui, não. Eugenia, orientações do governo. Tem mais. No estado sulista, prefeituras promovem internações involuntárias e expulsão sumária de imigrantes, recorrendo a argumentos que remetem à lógica do século XIX. Né? Olha as ações da polícia. Lembra o ICE, né? Nos últimos anos tem sido vinculado na grande mídia algumas ocorrências que levaram a comunidade acadêmica de saúde a se posicionar. Aí, enfim, lá vem. É preciso deixar claro que a saúde coletiva tem suas bases no pensamento crítico e tal. Higienismo, saúde pública e o tema silenciado. Estão voltando com eugenia. Racismo mesmo. A perspectiva eugênica, ela é racista. Ela é racista. E aí vem aqui, ó. Santa Catarina vem batendo um triste recorde. É a unidade que registrou mais casos de prefeitos presos por corrupção. São 28. Isso na última contagem aqui da Veja. Pode até ter passado de 28. Ou seja, além de repressão, corrupção e explosão de casos de transfobia. Em Santa Catarina cresceram 21%. 5 morreram em 2023. Esse é o cenário de Santa Catarina. Prefeitos presos por corrupção, manifestantes sendo presos e sendo a polícia sendo usada para silenciar eles, governador usando dados demográficos para tentar defender lei racista. Gente, o que está acontecendo em Santa Catarina é muito grave. É o exemplo do neofascismo em overdrive. E você que eu não entendi essa palavra, é assim, com o pé no acelerador, sabe? Indo a toda no neofascismo. Afundou o pé no acelerador do neofascismo e querem implantar o neofascismo completo em pouco tempo. Né? E isso, lamentavelmente, que isso tem acontecido em Santa Catarina. Isso está acontecendo por quê? Porque em Santa Catarina, a extrema-direita, ela não é absoluta. Claro que tem gente lá, vocês viram eu falando da Vanessa Brasil, dos protestos, é óbvio que tem gente lá lutando por justiça. É óbvio que tem gente em Santa Catarina lutando por melhores condições de trabalho. É óbvio que tem organizações dos trabalhadores, sindicatos, as universidades, o povo das universidades estão horrorizados com isso daí. A vice-reitora falou sobre o absurdo de tudo isso. Mas a maioria da população em Santa Catarina tem aderido ao neofascismo. E quando você tem a maioria da população aderindo ao neofascismo, é isso que acontece. Olhem para os Estados Unidos. O ICE literalmente executou pessoas, duas com filmagem, a Renee Good e o Alex Pratt, né? Foram filmadas as execuções. Executou essas pessoas. É isso que aguarda qualquer país que o neofascismo se expanda ao ponto de contratar uma polícia e agentes para eles. Quando você coloca neofascistas fardados para agir, eles deixam de ser funcionários do Estado cujo dever é servir a população e eles passam a ser
funcionários de uma ideologia para servir ao movimento de massas eugênico, um movimento de massas preconceituoso, xenofóbico, um movimento de massas que tem objetivos de violência. Lamentavelmente é o que está acontecendo em Santa Catarina. E isso mostra a urgência de a gente combater politicamente, sem violência, mas politicamente, através de argumentos e luta política, combater o neofascismo, derrotar o neofascismo. Isso é fundamental. É a luta dos nossos tempos. Viu, gente? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou, se você gostou desse vídeo, você pode também assistir esse próximo que tem tudo a ver com o que você gosta. O Pix do canal é andretj@terra.com.br e a gente se vê em um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.